do presidente do Senado, impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou a este regimento, ressalvado ao autor recurso para o plenário que decidirá após a audiência de Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Só por aqui já daria para passar pelo empecilho Rodrigo Pacheco. E temos ainda o inciso 2º, no mesmo artigo, que permite afastar o Pacheco caso ele não proteja as prerrogativas do Senado. Eu sei que a Câmara tem uma limitação para lidar com isso, mas é bicameral, como o senhor bem colocou. E o Pacheco preside as duas casas e tem, como todos, o compromisso de preservar a Constituição e as prerrogativas dos parlamentares. Em última instância, se considera afastar o Rodrigo Pacheco ou adotar os recursos para pelo menos mostrar no Senado, né, quantos Pachecos nós temos, um ou 81, quantos são, isso há isso em mente, ou nós vamos ainda ter aquele papo de depois do dia 7, depende do Pacheco, aí o Pacheco não quis e a gente não foi. Dá para ter uma temperatura disso? É bicameral. Meu áudio está saindo? Porque Ok. Tá, ok. É bicameral, mas nós temos prerrogativas de um regimento do Congresso Nacional que não prevê afastamento do presidente Rodrigo Pacheco. Isso é restrito ao Senado Federal, por sua maioria. O que nós também temos que reconhecer é de que o Rodrigo Pacheco de ofício pode dar prosseguimento e acatamento ao processo de impeachment. Em ele não fazendo, você tem que ter a maioria no Senado para fazê-lo. É uma segunda alternativa. O que nós não temos, desde a eleição do Rodrigo Pacheco, nós, conservadores da direita, conseguimos lá 32 votos para colocar no Rogério Marinho. Então, logo, nós não teríamos hoje os 42 votos necessários, ou seja, para afastamento de Rodrigo Pacheco, ou seja, para dar prosseguimento ao processo de impeachment através de recurso ao plenário. São mecanismos regimentais que são possíveis fazer isso no Senado, só que por isso é importante a manifestação. Por que a manifestação? Porque nós não estamos tendo esses senadores todos vendo essa gravidade, estão fazendo de cegos, surdos e mudos para uma realidade gravíssima e quando eles deveriam estar reagindo. E quando um Senado está próximo de uma eleição, daqui 2 anos teremos reeleição para 2/3 do Senado, os senadores começam a sentir pressão popular. É por isso que é muito importante o 7 de setembro, é por isso que é muito importante a Câmara começar a fazer o seu papel político de pressão também aos senadores, porque daqui 2 anos, eles, juntos com todos nós deputados federais, vamos nos submeter ao escrutínio secreto novamente. Então, não é isolado o 7 de setembro. O 7 de setembro faz parte de um projeto. E é por isso que a gente está convidando a sociedade organizada, aquela que defende os valores democráticos, aqueles que defendem a Constituição, não ao que está acontecendo no Brasil, esse desequilíbrio total de poderes e um poder ditando as regras sobre os demais outros 2 poderes. Em a sociedade participando, a gente consegue ecoar com mais força. Eu acredito muito na força da política e acredito ainda mais na força do povo. Quando o povo reage a determinadas circunstâncias, os políticos sentem a pressão. E aí nós poderemos, sim, talvez abrir mão da prerrogativa do presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, ou fazer esses 2 instrumentos apresentados aqui pelo Diogo, que são regimentais no regimento do Senado, seja o afastamento do presidente Pacheco ou o acatamento do recurso por maioria dos votos dos senadores. Neste caso, não cabe à Câmara. Mas a pressão política nos cabe a nós parlamentares e eu não vou me eximir a culpa como um parlamentar e assumir a minha parte de colaboração nesse processo. Deputado, me permita, eu perguntei, eu sei que o senhor está com um tempo curto, mas o senhor trouxe um paralelo bom com o impeachment da Dilma. O senhor colocou um paralelo muito bom com o impeachment da Dilma. Eu me recordo muito bem que pouco antes do impeachment, a taxa de adesão pública do impeachment era pífia. Embora nos corredores já se sentisse a temperatura, publicamente ela era menor, inclusive, do que o volume de assinaturas que nós temos hoje para o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas bastou formalizar o processo. E aí, quem vai? Quem assina ou não? E, de repente, a turma que está preocupada em enricar, me perdoe a clareza,
está preocupado com emendas, de repente falou, pelo meu papagaio Josefino, impeachment. Então, a minha pergunta vai nesse sentido, né, de se a gente estabelece lá a referência formal para que o sujeito apareça, de que lado ele está, se já essa temperatura que já se percebia nos corredores, mas que não se via publicamente, se já dá para sentir essa temperatura ali no ar do Congresso Nacional de uma adesão de última hora, como sempre acontece. Diogo, eu te diria que não só no Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, hoje já se sente um clima de exagero do ministro Alexandre de Moraes, soube por fontes confiáveis de pessoas com contatos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes já foi alertado sobre a gravidade dos fatos e de que essa escalada pode se voltar contra a própria corte, mas ele tem hora que eu não entendo o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que ele se sente realmente um ditador acima de qualquer suspeita e de qualquer possibilidade de ser atingido. Mas já é grave a situação no Senado, já há quase um consenso de que ele extrapolou todas as prerrogativas, de que há claro abuso de poder por parte do Alexandre de Moraes. Isso já é voz comum nos corredores da Câmara, voz comum nos corredores do Senado. Converso com vários senadores que vêm da mesma forma, mesmo esses que ou comprometido por emenda, e a maior preocupação, Diogo, não é só a emenda no Senado. Tristemente, a nossa legislação faz com que muitos de nós políticos, no meu caso não é esse, cheguemos aos nossos cargos e nós somos julgados por esse Poder Judiciário. E aí ficam muitos senadores, têm recursos, sejam de eleições, sejam de outros processos, civil ou criminal sobre eles, e recai sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é o maior peso para que eles possam botar a cara para fora e dizer que são a favor de um impeachment do ministro. Eu até entendo a situação de algum deles, porque é muito típico, quando você coloca a cara, assume esse compromisso, tristemente as retaliações são imediatas. O processo que estava parado anda, o telefone toca com recados. Isso é muito mais preocupante e antidemocrático do que a preocupação até com as emendas, porque as emendas são enviadas aos municípios, se algum faz mau uso ou desvio, a responsabilidade dele pode ser penalizado por isso. Agora, estar com um processo no Supremo Tribunal Federal é o que mais compromete a isonomia e autonomia dos senadores para fazer o enfrentamento devido aos exageros claros e óbvios do ministro Alexandre de Moraes. E, deputado, me permita acrescentar rapidamente sobre as emendas. Dino parte para uma investigação articulada contra o Congresso Nacional pelas emendas. Ele mesmo anunciou, saiu na Globo News. Eu venho falando sobre isso desde o ano passado, que isso aconteceria. Muito bem. O que eu quero colocar aqui é só um ponto. É um comentário só, nem espero uma réplica nem nada. Mas é importante que você tenha consciência. Flávio Dino não tem poder constitucional para investigar os gastos das emendas da Câmara dos Deputados. O que ele está ameaçando fazer, ele não pode fazer. Quem avalia as contas é o Tribunal de Contas da União. Ele não pode nem mesmo pedir ao TCU esses dados. Entretanto, teve matéria do G1, movimentação de que vai ter que investigá-los, denúncias que chegam, no que me parece ser uma instrumentalização da investigação de emendas, justamente para desarticular os articuladores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É importante que a Casa se lembre que ele não tem poder, nem ele, nenhum ministro do STF, tem poder constitucional para fazer isso, e a resposta não pode ser outra, senão não lhe devemos essa satisfação. É uma proteção para os deputados, em primeira instância, mas é uma proteção para o Brasil, para a manutenção do legislativo. Enfim, por isso que eu faço questão de ressaltar que ele não tem esse poder. Passa por cima, viu, Diogo? Como membro da mesa diretora da Câmara dos Deputados, nós tivemos uma reunião a semana passada. Isso ficou muito claro na nossa reunião, de que não é uma prerrogativa deles, e sim, de como você já deixou claro, o TCU, e que outro dado, ele fez essa ameaça, na verdade, era uma ameaça velada ao presidente da Câmara dos Deputados por conta da eleição da Câmara dos Deputados. Eles não estão nem preocupados com o Senado, não é nada disso, era um recado claro
mas a gente entende de recados e a gente tem maturidade para reagir. A mesa diretora da Câmara dos Deputados já se debruçou sobre isso e já vimos que essa prerrogativa não compete ao ministro. Deputado. Mas obrigado pelo seu alerta, é muito importante. Obrigada, viu, Diogo? Deputado, muito obrigada, viu, pela sua participação. Acho que o senhor se estendeu um pouco, mas muito obrigado. Nós agradecemos aqui todas as respostas e a disponibilidade. Obrigado a vocês, estou muito animado aqui, estou ajudando a organização com o presidente Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, e queremos convidar todos de São Paulo, de cidades próximas. Vocês são importantes neste momento da história. Eu peço a você que está em São Paulo, nesse 7 de setembro, sábado, vá para Paulista às 14 horas, vá com o seu verde e amarelo, vá com o seu cartaz, cobrando, pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque nós estamos precisando muito que a população, nesta hora, se manifeste e esteja conosco para que isso sirva de instrumento de pressão à classe política e que a gente possa fazer o nosso papel de pressionar o Senado para que a gente possa, de uma vez por todas, se livrar de um ditador da toga que tanto mal faz ao Brasil. Obrigada, deputado. Seja sempre bem-vindo ao Conexão 011 News. Boa noite. Obrigado, boa noite. Nós ouvimos aqui o deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante. Queria mostrar uma coisa para vocês agora. O site dos votos dos senadores. Depois eu gostaria que vocês avaliassem aqui. Por isso, tão importante, vamos tentar colocar no ar aqui, é o votossenadores.com.br. Aqui vocês poderão ver como está o placar. É interessante. A gente desce um pouquinho aqui para ver o placar. Olha aí, gente. Pelo impeachment de Alexandre de Moraes. 30 senadores a favor, 16 contra. E o mais importante, que é por isso que é tão importante, né, Mário? O povo na rua. 35 senadores estão indefinidos, Mário. Exato, Rose. Na verdade, o nosso foco aí tem que ser os indefinidos, né? Esses vermelhos ali, 16, deixa para lá, porque já sabe que é do PSOL, PT, né? Esses puxadinhos do PT e tudo mais. Então, esses aí deixa para lá. Agora, os indefinidos, a gente tem que seguir cobrando eles. Mas, tome cuidado.